né? Então, chegamos a um beco meio sem saída. O custo de energia é altíssimo, se diz que em 2020, aproximadamente, precisaremos de um outro planeta em volume de energia gasto apenas para o Bitcoin. O Bitcoin deu muito o que falar nos últimos meses, a volatilidade, foi destaque no noticiário nacional, mas ainda restam muitas dúvidas da origem, de como funciona. E a gente volta a conversar com Martin Montenegro, ele é estudioso de criptomoedas como o Bitcoin. A gente viu muito noticiário, houve abertura de negócios com Bitcoin, produtos do mercado futuro pela Bolsa de Chicago, quedas bruscas, valorização. Como é que está isso? Como é que o público brasileiro está aceitando isso? O público brasileiro, aqueles que já trabalham com as criptomoedas, estão bastante ansiosos. Eu imagino que seja um momento de bastante tensão, já que nos últimos meses a gente tem visto uma oscilação muito grande nas criptomoedas, né, principalmente no Bitcoin, no valor dela. E é um movimento que pegou todo mundo de surpresa. A gente não sabia exatamente para onde isso vai. Esperamos que tenha atingido o fundo do poço e que de agora em diante volte a crescer, né? Muitos já apontavam que isso poderia ser uma bolha em meados de dezembro, quando atingiu uma máxima histórica de $20 mil no valor. E agora caiu mais de 50% isso, né? Então há muita tensão. E para aqueles que ainda não entraram e ainda não conhecem muito, há uma atração inicial, muitas vezes por outras criptomoedas. E as pessoas estão ainda se aproximando, né? O público brasileiro ainda está pouco formado e informado, então tem muito potencial para crescer ainda nos próximos meses, eu diria. Quais são os gargalos do Bitcoin? São vários. O Bitcoin tem muitos problemas de escalabilidade, tem um problema do custo de energia, né? O Bitcoin tem problemas... na verdade acaba sendo um problema até global, se a gente pensar que países que permitiam antes, até então, a mineração ou o trabalho das exchanges, as corretoras de criptomoedas, estão endurecendo e revendo suas posições. Isso significa, a curto prazo, inclusive foi o que trouxe o preço da moeda a despencar nesses últimos 2 meses, de meados de dezembro para cá, último mês aproximadamente. Então há muita volatilidade, há dificuldade de se saber para onde realmente a coisa vai, há pouca estabilidade nos valores essenciais e na plataforma que sustenta o Bitcoin, na blockchain do Bitcoin, né? Há muitos gargalos no tempo de transações, no custo das transações, no custo de energia. E isso tudo torna bastante complicada a vida daqueles que dão suporte e apostam na plataforma e nessa moeda como algo para um futuro de médio a longo prazo. É algo ainda a se ficar de olho, não sabemos o que virá pela frente. Por que fala mineração e por que se fala tanto no custo da energia para a criação do Bitcoin? A mineração, ela nada mais é do que o processo de transação, de registro de transações na blockchain da criptomoeda, do Bitcoin no caso que estamos falando, né? O registro de transações ele é feito por algoritmos, um processo, trabalho de computadores. E hoje em dia, com o número enorme de transações, é preciso uma força computacional muito grande. Pelo serviço prestado para esse registro de transação, é pago na própria criptomoeda aqueles que prestam o serviço. Isso é chamado a mineração. Então, aqueles que colocam seus computadores em serviço desses registros recebem alguma coisa em troca na própria moeda, né? Essa é a mineração. Então, chegamos a um beco meio sem saída. O custo de energia é altíssimo, se diz que em 2020, aproximadamente, precisaremos de um outro planeta
em volume de energia gasto apenas para o Bitcoin. Né? Nesse ano seria o equivalente a uma Argentina. Isso já é muito, isso implica no custo da moeda, no custo das transações, e isso acaba inviabilizando o uso da moeda e como ativo. E a norma da CVM para a negociação de bitcoins aqui no país? A norma da CVM, ela não destoa tanto de outras iniciativas em outros lugares, onde houve um certo endurecimento de governos e do sistema financeiro para com as criptomoedas. Então, o que a gente percebe é que havia inicialmente uma intenção de se abrir-se e dar espaço às criptomoedas para que trabalhassem e criassem seus mercados, que ainda eram muito incipientes. E nesse último mês a gente começou a ver em vários lugares do mundo, e a CVM parece que acompanha, uma demonstração de que talvez não estejam tão abertos assim ainda a essa criptoeconomia. Né? A CVM ela não reconhece as criptomoedas como ativos e impediu que os fundos de investimento operassem com criptomoedas. Isso acaba atrapalhando os planos de alguns fundos no Brasil que tinham interesse em entrar, inclusive em amadurecer o mercado das exchanges. Talvez isso para os próximos meses possa ser renegociado, ainda não sabemos. Falamos de órgãos reguladores, agora vamos falar de bancos centrais? Como é que está a postura do nosso BC, dos BCs mundo afora? O presidente do nosso Bacen já indicou que é um grande fã do blockchain, né? E a blockchain, de fato, como tecnologia, pode ser adaptado a qualquer iniciativa, na iniciativa privada, a vários setores e, evidentemente, ao sistema financeiro e aos bancos, onde cria grande economia nos processos internos. Nesse ponto, eles são muito favoráveis à blockchain, mas nem um pouco às criptomoedas, porque ainda são criptografadas. Isso dificulta a ação de agências de investigação nos Estados Unidos, por exemplo, como o FBI, que já deixou isso claro em algumas declarações recentes. Então, os bancos centrais do mundo entendem que o movimento das criptomoedas é muito positivo quando traz a blockchain e desenvolve isso em negócios, mas negócios que sejam regulamentados, que sejam transparentes e que estejam sob o seu controle. Então, eles querem dividir os ganhos, né? As criptomoedas não são tão interessantes, mas a blockchain continua sendo. Evidentemente que as criptomoedas trabalham com as blockchains e elas são a principal iniciativa que desenvolve as blockchains hoje. Então, talvez não dê para separar as coisas tão simplesmente. Então, ainda é uma briga boa que a gente vai ver acontecer pelos próximos anos. Você acredita que os países terão suas próprias criptomoedas regulamentadas? Isso já vem acontecendo, é um movimento dos últimos 6 meses aproximadamente. Todas as grandes potências do mundo, todos os BRICS estão com projetos de lançar suas próprias criptomoedas. Vou fazer uma correção, não são criptomoedas, são moedas digitais, moedas virtuais, né? E o que diferencia uma da outra é o fato de que as criptos são de iniciativa civil e são distribuídas, e as moedas digitais são centralizadas, organizadas e comandadas por governos, pelo sistema financeiro. Mas sim, eles têm a intenção clara, já manifesta, de lançar suas próprias moedas e devem fazer isso em algum tempo, talvez não tão longo. Eu diria, talvez para o próximo ano nós já comecemos a ver algumas dessas moedas digitais que vão entrar na briga com as criptos. Bom, vamos ver quem vai levar a melhor nisso, não é? Questão de energia, de custo, hoje as moedas fiduciárias, as que a gente conhece, têm um custo de impressão muito elevado. Acredito que os bancos centrais também estejam planejando reduzir esse custo. Por outro lado, o Bitcoin também tem um custo elevado de energia. Que caminho você vê aí pela frente, de repente, na próxima década? Talvez um híbrido, né, de alternativas que vão se mostrar talvez as melhores a médio ou longo prazo, né?
É um mercado ainda em evolução, ainda muito incipiente, né? A gente sempre imagina que, talvez daqui a 6 meses, talvez daqui a 1 ano a coisa comece a mostrar uma cara final, estabilizar e começar a mostrar algum caminho específico. E o que tem acontecido nos últimos tempos, inclusive com a entrada de novos players, com a adoção por um público cada vez maior, é que essa estabilidade está longe de acontecer. Então, novas iniciativas surgirão, talvez com ideias ainda mais disruptivas, e tanto os problemas das moedas fiduciárias, como elas são hoje, quanto o Bitcoin, com o seu custo de energia muito alto e problemas de escalabilidade, e outras criptomoedas que têm dificuldades também, sejam superados, acabem sendo superados por essas novas iniciativas. Algumas delas já existem e ainda estão muito no começo, vamos ver o que o tempo vai nos mostrar. Mas acredito que nem tanto ao Bitcoin, nem tanto às fiduciárias, me parece que o futuro ainda é uma incógnita. Rapidamente, vamos explicar o gargalo, né, dessa limitação do Bitcoin de escalabilidade. O problema da escalabilidade ele surge quando você não consegue, no Bitcoin, fazer transações ágeis com um volume muito grande, cria-se uma fila muito grande de transações à espera de registro na blockchain, e há o problema da adoção, né, há o problema da transparência, e há uma concentração muito grande da mineração, por exemplo, do Bitcoin, que era feito praticamente só na China. Então eles tinham um poder muito grande de inclusive mexer com a própria existência da moeda. Então há uma série de fatores que acabam se aplicando ao Bitcoin que impedem a sua viabilidade, né? E inclusive o seu uso global. Há um limite de bitcoins, né? Tem um teto, né, de produção, de mineração? Sim, há um teto de mineração, que são os 21 milhões, nós estamos próximos disso, faltam 4 milhões e meio de bitcoins a serem minerados. Era estimado que isso fosse atingido no ano 2120, 2130, e parece que os planos mudaram, né? Parece que a adoção em massa e o número de transações até o momento cresceu muito. Isso acaba criando a necessidade de um algoritmo de maior dificuldade de mineração, aumenta o custo como um todo, né? Há um problema que eu não citei antes, que é o das pessoas comprarem bitcoins e segurarem, esperando o preço aumentar, é o holding, e isso significa menos moeda no mercado. Então há uma série de complicações, mas o Bitcoin, por ser a primeira, foi também a primeira que encarou esses problemas. E sem ele, né, é preciso dar a mão à palmatória, sem o Bitcoin, as outras não poderiam desenvolver soluções que realmente resolvessem isso, porque simplesmente esse cenário não existia, né? Então, há um valor grande, devemos isso ao Bitcoin. Rapidamente, exemplos de criptomoedas que não têm essas limitações do Bitcoin. Por exemplo, a Raiblocks começou a surgir agora, a IOTA, também, que opera no mercado da internet das coisas, e outras moedas que vão por essa linha. Martin, muito obrigada por mais essa entrevista aqui pra gente na Dukascop TV. Obrigado, Luciene, obrigado, Dukascop, pela oportunidade. Luciene Miranda para a Dukascop TV.